mulheres, que alegria estar aqui novamente com você. E eu já quero aproveitar e agradecer a todas as mulheres que deram retorno do quadro Mulheres Memoráveis da Bíblia. As mulheres que fizeram diferença e continue, porque nós temos ainda mais 2 quadros para finalizar essa fase. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Sim, você que ainda não escreveu para mim, seja no WhatsApp, seja lá no YouTube, escreva para mim qual foi a mulher que marcou a sua vida até aqui. E hoje nós vamos ver uma outra grande mulher que, mesmo não tendo o seu nome registrado, nos ensina muito. A viúva com 2 moedas. Fique comigo! Jesus estava ensinando ao povo sobre a hipocrisia dos escribas. Dizia que eram cobiçosos de reconhecimento. Sim, eles queriam um pouquinho de holofote. Procuravam obter as melhores posições. Roubavam os necessitados e fingiam ser religiosos. A situação estava bem complexa e o Senhor Jesus veio trazer uma clareza sobre essa situação. E você pode ver algumas coisas não muito legais lá em Mateus 12, 38 a 40. E sentado no pátio das mulheres, onde se localizava os gasofilácios, sim, aquele espaço onde era colocada a oferta, Jesus usou como exemplo uma viúva e a comparação é espetacular. A viúva era uma das posições mais vulneráveis que havia naquela época. Uma viúva tinha menos capacidade de ganhar o seu sustento que um escravo. E ao menos que tivesse um familiar que lhe a protegesse, ou um amigo que amparasse e cuidasse dela, ela teria de viver naquela época como uma indigente. Sim, a situação das viúvas naquela época era muito complexa. E talvez ela teria que viver até mesmo sem um teto sobre a sua cabeça. Triste, né? Essa viúva que nós estamos falando, a viúva das 2 moedas, tinha apenas 2 moedinhas. E sabendo da situação da viúva naquela época, era muito evidente que o valor que ela tinha era somente aquele, que ela não tinha muito mais recursos sendo ela viúva. Essa viúva tinha apenas 2 moedinhas de meio quadrante, equivale a menos de 1 centavo hoje, se nós formos analisar. Jesus chamou a atenção dos discípulos para ela, falou: "Ei, olha aqui, olha a viúva", que alegrou o coração dele. Por quê? Porque o som daquela pequena oferta caindo no gasofilácio de metal deve ter sido difícil em comparação com o tintilar. Legal essa palavra, né? O tintilar, ou seja, aquele som de várias moedas dos ricos caindo. Só que eles tinham separado uma pequena fração de tanto que já tinham os ricos, ou seja, uma pequena fração da sua grande riqueza. Enquanto ela tinha dado o que possuía Deus. Uau, que grande ensinamento! Sim, ela com apenas aquelas 2 moedas e o som ficou muito claro para o Senhor Jesus, deu tudo o que tinha, enquanto os outros eram uma pequena fração do que já tinham. Esta foi a última vez que Jesus ensinou publicamente. O ato daquela viúva humilde e necessitada parecia resumir todos os ensinamentos que ele gostaria de deixar ali, principalmente sobre a hipocrisia. Ela, nesse gesto de dar apenas 2 moedas, reconheceu que tudo o que tinha era de Deus e ela gostaria de entregar essa oferta a ele. Como ela estava em suas mãos, poderia ofertar-lhe alegre e voluntariamente exatamente tudo o que possuía. As 2 moedinhas. Será que eu e você já entendemos esse princípio tão especial e importante em nossas vidas, que tudo que nós temos é do Senhor Jesus? Será que assim como aquela viúva que entregou aquelas 2 moedas, que era tudo que ela tinha naquele momento, e eu e você podemos observar que quando você entrega tudo, reconhecendo que tudo é dele, agrada o coração do Pai? Será que nós já conseguimos demonstrar a Ele o quanto somos dependentes dele e o quanto tudo que nós temos é dele? No caso da viúva, naquele momento, naquela época, foi entregar as 2 únicas moedinhas que ela tinha no gasofilácio.
como ela estava em suas mãos, ela pôde entregar-lhe voluntariamente e alegremente. Como está a nossa entrega diária ao Senhor Jesus? Será que temos entregado tudo o que nós possuímos? Será que temos ofertado a Ele de todo o nosso coração, humildemente e alegremente? Pense nisso. Pense e comece a analisar por esse ângulo. Convido você a entregar exatamente tudo que você tem, começando pela sua vida. Se entregue completamente a Ele. Deixe que Ele faça o que Ele quer fazer em sua vida. Deixe que Ele faça com os seus bens, dons e talentos o que Ele quer fazer e tudo aquilo que Ele projetou. Lembre-se, o Senhor é o nosso provedor sempre. Deus te abençoe.